Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Essa palavra se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Se você for meditar nessa palavra, você vai ver que Deus, ele chama Samuel. Deus, ele fala com Samuel ali, e a palavra vai falar que Deus ainda não havia, que Samuel ainda não conhecia Deus, né? Ainda não havia escutado a voz de Deus. E ele não reconhece, ele não discerne ali que é a voz de Deus falando com ele, e ele acha que é Eli que está falando com ele. Mas Eli, o menino chegou a Eli 3 vezes dizendo que Eli estava chamando. E ele fala, não, não sou eu. Ali ele entende que o sacerdote Eli, ele entende que era o próprio Deus que estava falando com Samuel. Então ele orienta Samuel a voltar para a cama e se falasse com ele outra vez, que era para ele dizer, o teu servo ouve. Né? Então ele orienta ali a Samuel, que ainda não ouvia, não discernia a voz de Deus, para que Samuel falasse com o Senhor, se colocasse à disposição do Senhor. Muitas das vezes nós temos que nos colocar à disposição quando Deus fala, quando é o próprio Deus falando conosco. Nós precisamos nos colocar na posição como Samuel, como Eli orientou a Samuel a se colocar à disposição e falar, o teu servo ouve. Então assim Samuel fez. E ali o próprio Deus falou com Samuel, né? Revelou coisas ali para Samuel que mais para frente na palavra você vai ver que ele fica com medo de falar com Eli aquilo que Deus tinha falado com ele, tinha revelado para ele. Então, muitas das vezes o medo vem nos parar, o medo daquilo que o Senhor quer. Aqui o Senhor disse algo para Samuel que não era favorável, né? Ao povo, não era favorável para Eli, não era favorável para a casa de Eli. Muitas das vezes aquilo que Deus fala conosco não vai ser favorável para o outro, não vai ser favorável para aquele que ouve, né? Mas nós temos que ser fiel àquilo que Deus nos fala. E para nós sermos fiel àquilo que Deus fala, nós temos que saber reconhecer que é o próprio Deus que está falando, né? Saber que aquela voz, ela vem do nosso Deus, ela vem daquele que fez todas as coisas, que sabe de tudo, que é sabedor e conhecedor de todas as coisas. E Samuel ali era um encontro, né? Era o próprio Deus se revelando a Samuel para começar aquilo que Samuel já vinha sendo trabalhado, já vinha sendo formado para aquilo, né? Ana entregou Samuel ao Senhor. Então, Samuel ia ser ali uma bênção, Samuel ia ser como juiz ali, e o Senhor já começou ali a se manifestar na vida de Samuel, a se revelar para Samuel, porque o Senhor, vai chegar uma hora que o Senhor vai se revelar a você. Muitas das vezes você vai ouvir falar, como Samuel foi criado ali. Samuel ouvia falar de Deus, mas ainda não conseguia discernir nem escutar Deus falando com ele. Mas o Senhor chega a um momento e se revela a você. E ele vem e fala com voz forte. Samuel escutou claramente aquilo que Deus falava, mas ele não conseguia discernir que era o Deus falando com ele, que era Deus se manifestando ali com ele. Porque no começo é assim, no começo nós não conseguimos entender, discernir que é a voz de Deus, né? Mas a partir do momento que nós sabemos que é o próprio Deus falando, aí tudo muda. Aí você tem que passar na posição como Samuel esteve nessa posição. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo está aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aquilo que o Senhor quiser falar, eu estou aqui para ouvir. E quando nós ouvimos a voz de Deus e ouvimos a voz do Senhor, nós temos que nos colocar na posição de executar aquilo que Deus nos mandou, aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos entregou. Nós temos que ser fiel a isso.
Então, o Senhor nos entrega algo, ele nos confia algo, mas para que nós possamos cuidar, zelar, para que nós podemos colocar isso em prática e em ação, porque é o próprio Deus que nos faz, é o próprio Deus que forma a nossa conduta, forma a nossa personalidade. É o próprio Deus que faz tudo isso, e a obra que Ele tem e confia a nós, Ele nos capacita para que nós possamos viver aquele propósito, viver a obra do Senhor. Então esteja na posição. Se é Deus que está falando com você, se você não tem certeza, procura um homem de Deus, procura uma pessoa que já ouve a voz do Senhor, que possa te ajudar, uma pessoa que você sabe que pode te ajudar nesse processo, porque o Senhor coloca pessoas na nossa vida para poder nos orientar, para poder nos ensinar, para poder nos conduzir, para poder nos mostrar o caminho, né? O pastor, o pastor ele é esse condutor, né? A vara do pastor é para ele guiar, é para ele conduzir ali a ovelha, né? Então é para mostrar a direção, o caminho. E assim como ele foi, ele direcionou Samuel, que você também possa ter uma pessoa que vai te direcionar e que vai te ajudar a discernir a voz de Deus. Porque daí para frente vai ficar tudo mais fácil. Daí para frente você vai conseguir discernir se é Deus falando, se não é Deus falando. Então, em nome de Jesus, que você possa seguir, que você possa ouvir a voz do Senhor e cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. Em nome de Jesus, fique com Deus.